Hoje aqui com o Júnior, com o Barroso Júnior, aqui de Portugal, né, para falarmos e refletirmos um pouco sobre a questão da ascensão profissional, das carreiras, consideradas carreiras de sucesso. Né? Então, vamos aguardar mais um pouquinho, para ver se entram mais pessoas, para que a gente possa começar a dialogar com o Júnior, com o Barroso Júnior, sobre o tema de hoje, que é a ascensão em pauta, o que profissionais de sucesso fazem para avançar em suas carreiras. Como essa live vai ficar gravada, para quem não me conhece, eu sou Selma Mosquera. Ultimamente tenho tentado me definir, se isso é possível, como um ser humano em construção. Estou aí a fugir um pouquinho dos rótulos, isso tem me incomodado um pouco. Por isso que na nossa live a gente colocou lá um ser humano apaixonado por gente que está em eterna construção. E hoje a gente vai conversar com o Barroso Júnior, né? Sua imagem está ficando um pouco pixelada, Júnior. E justamente sobre a questão da ascensão profissional. Então vamos começar, não é? Para não deixar, vamos cumprir o nosso horário. Seja bem-vinda, Lampinho, seja bem-vindo, não é? Vamos começar a refletir. Não sei se o Barroso Júnior quer falar um pouco sobre si, para quem está chegando agora e não conhece o Barroso. Pronto, já que você disse quem você é, primeiro eu quero dizer que é uma felicidade estar aqui, fazendo essa live, retornando esse processo de gravação. Mas a minha felicidade maior é estar compartilhando com Selma esse momento, porque o objetivo é que a gente possa refletir, compartilhar, dialogar, que não seja só um processo, um monólogo, mas que a gente possa compartilhar com todos vocês a possibilidade de comungar aquilo que a gente aprendeu no transcorrer da nossa história. Eu e Selma já temos uma trajetória de mais de 20 anos trabalhando na área de gestão. Então, a gente acredita que pode sim contribuir e eu estou muito, muito, muito feliz de estar aqui com ela, compartilhando com vocês essas nossas experiências para que, de algum jeito, a gente possa contribuir de forma significativa com o crescimento de outras pessoas que querem atingir o sucesso, que querem ser ainda mais realizadas, que esse é o objetivo. Barroso Júnior, está aqui o Guedes Pedro 68, vai dizer que bom rever esse grande amigo e competente profissional. Bom estar aqui contigo também, Guedes. Seja bem-vindo. Bom menino. Bom, então vamos menino. lá ao que realmente interessa, né? Para começar, que tal o Barroso Júnior partilhar conosco um pouco do significado, da importância da ascensão profissional e como é que ela é percebida socialmente? O que é isso de ascensão profissional? Como é que a nossa sociedade percebe e valora isso? Eu acho que é importante a gente começar até por uma concepção até de sucesso. A gente tem uma concepção social de sucesso muito, muito focada no fim. Então é o fim. Eu só vou me realizar quando chegar no fim. Eu só vou ser feliz quando chegar no fim. E outro processo também que tem muito a ver com o processo social é com relação a te dar satisfação aos outros. É o processo da exposição, é o processo de mostrar para o outro que a gente conseguiu atingir alguma coisa. Então, essa concepção de sucesso, eu acredito que é um pouco equivocada. Eu gosto muito da definição de Nightingale, quando ele coloca que sucesso é a realização permanente, uma realização continuada de um ideal de valor. Então, ele tira esse processo do fim e passa a dar um foco muito mais na trajetória. E eu penso que sucesso é essa continuidade. Sucesso é a gente conseguir fazer alguma coisa que nos realize, mas que essa coisa não necessariamente seja algo que tenha um valor apenas monetário, financeiro, de título, de prêmios, que é uma sociedade, na realidade, valoriza bastante, mas algo que nos realize enquanto ser humano. Então, penso que sucesso está muito ligado a isso. Eu não sei o que é que Selma pensa. Eu gostaria de ouvir sua contribuição, Selma. Eu acho que o sucesso está muito afeito a você conseguir alcançar aquilo que você idealizou para si, né? Então, teve um momento na minha vida que eu achava que sucesso eram os títulos de mestrado, doutorado, uma vez que eu optei em assumir a minha missão de vida enquanto educadora, né? Valmizinho, meu primo lindo, obrigada. Conheci você assim. Exatamente, não é? Jadson, obrigada pela sua presença também, Jadson. Então, assim, durante muito tempo no meu imaginário de criança, eu atingiria o sucesso quando eu adquirisse o grau de doutora, não é? Seja bem-vinda, Joelise.
Mas com o tempo e com a maturidade, outras coisas foram surgindo. E para mim hoje, ter sucesso é ter uma vida equilibrada em várias pernas do banco, lembrando o nosso amigo Gilson Vieira, né? É ter um equilíbrio dinâmico entre a minha vida pessoal, a minha vida sentimental, familiar, profissional, né? Então, sucesso para mim hoje é alcançar este equilíbrio. Não é mais só uma coisa que durante um bom tempo da minha vida era só o sucesso profissional. E hoje eu entendo que não adianta ter atingido uma meta profissional se eu não consigo ter equilíbrio na minha vida pessoal, na minha vida casal, na minha vida social. Não sei se o Barroso concorda. Boa. Não, assim, eu acabei não dizendo em que caixa eu me encontro, porque Sama não gosta de entrar em caixa mais nenhuma. Como, Né, Sama? Você como quer sair boa das rebelde caixas, que sempre não fui, quer não mais quero mais rótulos. rótulos. Pronto. Se eu fosse colocar um rótulo em mim, hoje eu me considero um guia de talentos, que é exatamente hoje, profissionalmente, é alguém que se preocupa no processo do indivíduo, no coletivo, não só no coletivo, mas no indivíduo dentro da organização ou fora dela. A minha ideia é ajudar as pessoas a encontrarem sentido mais para suas vidas, encontrar propósitos, e que isso pode ser dentro ou fora da organização. Mas tem uma coisa assim que eu gostaria de compartilhar, eu compartilhei com muito pouca gente isso que eu vou dizer agora, que é um conceito que eu acabei criando decorrente da minha experiência, que eu chamo de promissão. Penso eu que o conceito de profissão não dá conta mais dessa geração e é um conceito ultrapassado, porque a profissão dá a ideia de você se preocupar apenas com o fim. Então, eu vou ser médico, ponto. Naquele tempo, ser médico era o fim. Eu tinha que estudar, estudar, estudar. Aí eu me transformava em médico, continuava estudando e meu foco era só o fim e esse fim nunca chegava. E acabava por esquecer o meio. E aí, hoje, na realidade, essa nova geração, ela não se preocupa só em ser uma coisa, ela quer ser muitas coisas ao mesmo tempo. Então já tem pelo menos uns quase 10 anos já, né, sabe que eu criei esse termo, do termo promissão, que é exatamente um conjunto de propósitos conectados entre si que dão sentido às nossas vidas. Eu vou repetir. A promissão é um conjunto de propósitos conectados entre si que dão sentido às nossas vidas. Então, creio eu que o nosso sucesso ele não está relacionado só quando a gente atinge o sucesso profissional. O nosso sucesso, na realidade, são diversos propósitos que nós acabamos por assumir responsabilidades e que passam a dar sentido às nossas vidas, como eu quero ter um propósito de ser marido, eu quero me casar. Esse é um propósito. Eu quero ser pai, então vou ter filhos. Eu quero ser médico, é outro propósito. Então, esses propósitos, eles não estão desconexos mais nessa nova geração. Penso eu que hoje, qualquer coisa que a gente faça, a nossa felicidade é uma continuidade, é uma escolha nossa. É mais do que uma descoberta, é mais do que uma procura, é mais do que uma busca. A felicidade simplesmente é uma escolha e eu escolho ser feliz. E para eu escolher ser feliz, eu quero estar feliz em todas essas áreas. E eu posso ser feliz em todas essas áreas se esses propósitos tiverem conexão entre eles. Exatamente. Aproveito aqui para agradecer Então, penso eu que o a sucesso está presença muito... das Danis. Dani é nossa cunhada, Dani Zagari, Boa, e Dani boa. Cerejinha aqui com a gente também. Obrigado pelas Danis estarem aqui conosco. Boa. Então, assim, eu gostaria até que vocês comentassem aí, que acredito que vocês nunca ouviram falar desses conceitos. É um conceito, na realidade, que eu venho pensando já há alguns anos. Tenho trabalhado com as pessoas que oriento e tem tornado a vida das pessoas um pouco mais equilibrada com relação à sua busca desse sucesso, dessa progressão profissional, que muitas vezes a gente acaba por esquecer dessa progressão pessoal e que uma coisa está vinculada à outra e por um processo didático a gente acaba por separar e de forma equivocada acaba por a gente dar muito mais foco em uma do que outra e isso causa um desequilíbrio e talvez o sucesso acabe não valendo tanto a pena quando a gente acaba alcançando ele. Exatamente. Né? E a pressão social para que nós possamos obter sucesso, não é? Como é que fica isso, a importância dessa ascensão? Quando a gente fala de ascensão, será que o sucesso profissional é mesmo para cima? O que é que você acha? Eu acho que o sucesso é sempre para frente, sempre para cima e o importante na realidade o nome dele é Horizon Sweat. Ele fala muito bem, ele faz a conjunção entre sucesso e ambição.
E a ambição, ele chama a ambição dessa energia impulsionadora do ser humano. É aquilo que faz com que o ser humano vá para frente, vá para cima, contanto que ele se movimente e saia do lugar. E o que eu percebo muitas vezes é que esse é o primeiro passo. O primeiro passo é ter ambição. O primeiro passo é ter aspiração. O primeiro passo é querer ir para frente. O primeiro passo é ter vontade de. E eu vejo muitas vezes a falta dessa vontade. Quando se trata da parte social, eu me recordo muito da minha época do banco. Quando eu entrei no banco, eu tinha 18 anos e eu queria ser gerente. E eu vi o tempo passar e a progressão, minha progressão profissional foi quase a passo de formiga. E é isso que eu queria exatamente compartilhar com vocês, porque era passo de formiga e o que é que a gente pode fazer para não andar e essa progressão não acontecer em passo de formiga. O máximo que eu consegui chegar no banco foi ser responsável por postos de atendimento, que eram dentro de algumas organizações, principalmente lá do Polo, e não mais do que isso. E eu ficava em um mimimi, porque a culpa é porque eu sou porque eu não sou branco, a minha culpa é porque as meninas são lindas, que são contratadas, e eu estava sempre culpando o lado de fora e acabava por não me responsabilizar pelo meu crescimento. Hoje eu sei que a responsabilidade do meu crescimento, apesar de ter fatores internos e fatores externos que nós vamos tocar em alguns deles, eu sei que a maior parte do que acontece comigo, a responsabilidade é minha e é isso que eu queria também compartilhar com vocês. Até que ponto você que quer crescer profissionalmente, por não ter crescido, responsabiliza o outro e não a si mesmo? Inclusive, o tema dessa live surgiu de um questionamento que eu recebi. E o questionamento, a pessoa A sua dizia assim, internet diga, Sam. está instável. Não sei se você consegue abrir a porta para melhorar o E sinal. aí, faço o que da minha vida? Melhora um pouco o sinal, tá? Vou Mas, tentar. enfim, aproveito enquanto isso para agradecer a presença do querido Rui aqui, o mister dos meninos, né? Lá do Ponte Hall, do Ponte Rolense. Seja bem-vindo, meu querido. Estamos muito Boa. felizes com a sua presença, né? Isso é realmente Boa. muito sério Boa. do que o Júnior traz, o Barroso Júnior, né? Para mim é complicado ficar chamado de Barroso Júnior, porque aqui em Portugal, Júnior passou a ser Barroso Júnior, para as pessoas terem mais facilidade de chamá-lo. E como é o nome que ele adota profissionalmente, então vocês vão estranhar. Eu vou dizer, Selma, para você ficar à vontade. Tá bem, Júnior. Né? Quando a gente fala dessa ascensão profissional, que você fala que é sempre para cima, que é sempre para frente, eu tenho algumas reflexões. Eu sempre tive um perfil bastante rebelde, né? E como você sabe, eu já venho por um tempo não querendo mais estar em algumas caixas, pelo menos, porque terminamos entrando, e sou adepta da física quântica, sempre fui. Então, eu acredito que eu posso ascender na minha carreira, inclusive indo numa direção considerada para baixo, se eu resolvo começar um novo processo profissional, né? E aí eu posso atrelar o cumprimento. Já andei muito para frente numa área, mas percebo lá na frente que a minha promissão, que é um conjunto, como você falou, ficou alguma coisa para trás e eu posso voltar e reiniciar e me sentir mais preenchida. Então, eu entendo que eu também posso ascender profissionalmente, no sentido de ascender enquanto estou satisfeita, grata, realizada com o que optei por fazer enquanto profissional, né? Então, era só essa a minha viagem. Vocês que estão aí do outro lado podem também se manifestar, podem se posicionar, dizer se concordam, se discordam, fazer perguntas. Fiquem à vontade, que eu estou aqui a monitorar. Esse negócio de Selma, Selma é bem, isso que Selma coloca é bem complexo, porque assim, a minha ideia é que a gente vai sempre no processo de progressão, ou é para cima ou é para frente. Talvez o que Selma coloca, eu respeito e entendo o que ela fala, mas na minha percepção, eu não chamaria que seria para trás ou para baixo. Eu acho que seria para a direita ou para a esquerda. Eu acho que a gente tem muitas direções a ser seguidas, mas a partir do momento que a gente decide de ir para frente, a gente pode ir para frente mais para a direita, mais para a esquerda, mais inclinado. Mas está sempre no processo desse movimento, e esse movimento é sempre olhando muito mais para a presença do presente, mas numa perspectiva de melhorias no futuro, mas sempre com o pé no presente para que a gente possa estar atento a essa caminhada. Ok. E já que a gente está falando de estar atento à caminhada, num contexto pessoal, por exemplo,
É muito comum, nós que trabalhamos com desenvolvimento humano, fazendo ações de coach, de mentoria, de uma orientação de maneira geral, como guia de talentos, receber pessoas para os nossos diálogos, digamos assim, os nossos encontros que estão insatisfeitas, não é? Então a gente tem aqui o exemplo de o que é que você, enquanto guia de talentos, diria para alguém que é nosso seguidor, que diz que não se sente realizado, porque aos 38 anos ele ainda não tem uma ascensão profissional e, na verdade, se sente fracassado. O que é que você diria a essa pessoa? Essa pergunta me tocou bastante e me levou muito à reflexão, porque muitas pessoas sentem isso, mas poucas têm a coragem de dizer. Então, você vê uma pessoa de 38 anos que já deu por perdido, já deu por fim de jogo. E, na realidade, o jogo, como o grande filósofo diz, o jogo só acaba quando termina. Então, eu acho que a gente, enquanto houver vida, haverá sonho. Enquanto houver sonho, a gente tem que ter energia, como diz, como é o nome dele? Sweat, quando ele fala sobre o processo da ambição, que é da aspiração. É importante que a gente tenha sempre sonhos e aspirações. E isso necessariamente não precisa ser um sonho de um título, de prêmios, de reconhecimento externo, mas que seja de realização e autorrealização. O que eu diria para essa pessoa é para ela mudar de rota. Se o caminho que ela escolheu durante até esses 38 anos não deu certo, por que não dar uma parada, repensa? E é esse meu trabalho, parar, repensar e buscar energia e autoestima, desenvolver autoestima, para perceber que todos nós somos munidos de muitas ferramentas, muitos artifícios e muitas possibilidades, porque as oportunidades todas estão por aí, a gente que não consegue ver porque nós não estamos preparados para enxergar. O primeiro passo é dar uma parada, parar, refletir e voltar a sonhar, porque essa pessoa já parou, né? É verdade. E que fatores você acha que influenciaram a ascensão profissional, né? E que fatores impactaram essa ascensão ou essa não ascensão profissional? E que podem ter impactado na jornada desse seguidor, na jornada profissional desse seguidor. O que é que você compreende que pode ter contribuído para isso? Eu gosto de uma coisa que Jacob, que talvez algumas pessoas já ouviram falar, Jacob Petri, se eu não me engano. Ele tem um livro chamado, como é o livro dele, meu Deus? O Óbvio que Ignoramos, que é muito, muito, muito legal. E ele fala da tríplice, se eu não me engano, convergência, ou tripla convergência, que ele une, na realidade, talento, paixão e renda. E são 3 pontos que são significativos para que você volte ou comece a dar sentido a querer buscar por essa progressão profissional, que na realidade está muito dentro da promissão, porque essa progressão profissional está muito relacionada aos seus propósitos. Qual é o seu maior propósito? O que é que faz sentido para você? Então esse é o primeiro ponto, é você querer dar ambição, ter a ambição, aspirar por alguma coisa. Mas assim, nesses 20 anos eu acabei construindo alguns métodos, algumas ferramentas, algumas técnicas, e um dos métodos que eu criei foi o modelo Achar de competência. E talvez o modelo Achar de competência, creio eu, já tenha ajudado muita gente a refletir e atingir seus objetivos muito mais rápidos do que eu mesmo, quando não sabia, não tive essa oportunidade. Quando eu descobri, na realidade, a paixão, a importância que a paixão por aquilo que a gente faz, quando eu consegui descobrir qual era o meu talento, e quando consegui transformar tudo isso em renda, tudo aconteceu muito mais rápido na minha vida. E com o passar do tempo, eu acabei colocando isso em forma de um modelo e descobri que competência não é... No mundo da administração, eu sou formado em gestão. E no mundo da administração, a gente considera a competência o chá. Quem é do mundo da gestão sabe que competência é conhecimentos, habilidades e atitudes. Sempre achei isso muito pouco. Sempre achei que competência é muito mais do que isso. E aí criei meu próprio método. Quando eu descobri qual era a minha paixão e o meu talento, as coisas aconteceram talvez 10 vezes mais rápido, ou 5 vezes, para ser modesto. Porque eu pedi demissão do banco, terminei a graduação, fui direto para o mestrado. Do mestrado consegui virar professor em 6 meses depois.
depois eu virei assistente de coordenação em mais um semestre eu virei coordenador, de coordenador virei gerente de pós, de gerente de pós cheguei em menos de 10 anos a diretor-geral de um campus universitário. E tudo foi muito rápido a partir do momento que eu percebi efetivamente qual era o caminho. E o caminho eu dividi no modelo Achar de competência. E o que é esse modelo Achar de competência? O primeiro A é um acrônimo, assim como o chá. O achar é um acrônimo, que eu acreditei que estava faltando algumas letras. A primeira letra é de autoconhecimento. Então, é difícil você ser competente, mas sem você conhecer a si mesmo. Sem você ter noção de quais são os seus potenciais. Sem você saber quais são as suas principais características e saber efetivamente qual é o seu maior potencial, o seu maior talento. Quais são os seus verdadeiros propósitos que dão sentido à sua vida. É difícil você dar largada para qualquer projeto sem você saber disso. Então, creio eu que competente é aquele que consegue controlar suas próprias emoções para que, com esse controle, você possa ter relações mais saudáveis e, a partir de então, você possa construir, sim, um projeto mais sólido. Deu a largada no autoconhecimento, aí você vai para os conhecimentos. Quais são os conhecimentos que você tem? Quais são os conhecimentos que você falta conhecer? Quais são os conhecimentos que você pode compartilhar com outras pessoas? Se você está no mundo organizacional, o que é que você sabe sobre a empresa que você trabalha? Eu vejo, por incrível que pareça, pessoas de 10, 15, 20 anos que fazem determinadas atividades na organização na qual trabalha e que não sabem os produtos com qual a empresa trabalha. Isso, praticamente, para mim, no meu modo de ver, é inadmissível para quem quer ter uma progressão, no caso, profissional dentro de uma organização. Então, vocês podem, gente, se vocês quiserem ir perguntando ou dizendo se concorda, se não concorda, estamos aqui para a gente também bater esse para papo. agradecer a presença do Luciano Chaves, da Cris Afonso, lá da ASPA, bom ter você aqui, da presença da Oeste Portugal 2023. Estamos aqui num bate-papo informal. A ideia é nós podermos dialogar sobre essa questão que tanto nos move, né, tanto a mim quanto o Júnior, para nós aqui de Portugal, Barroso Júnior, que é a nossa paixão pelo desenvolvimento humano e organizacional e o compromisso que temos, né, que é parte das nossas promissões, esse compromisso com o desenvolvimento humano e também organizacional, porque só existe organização porque existe gente, senão vai ser um prédio vazio, vai ser um prédio fantasma. Bom, Barroso, já que você falou aí agora... Então, Selma, Fale. Sim. Pode falar. Não, diga, eu ia dar continuidade, mas pode perguntar, pode perguntar. Não, você parou no modelo no modelo achar. Você falou do A, no conhecimento. Modelo achar de competência, que foi boa. Conhecimento. Isso. Vamos lá. O A do autoconhecimento, que é o C de conhecimento. Agora a gente vai para o H, que é de habilidades. E dentro dessas habilidades, nós temos, na realidade, a capacidade de comunicação. Nós temos dentro dessas habilidades a capacidade de venda, que é uma das coisas que as pessoas esquecem bastante. Tem gente que tem um preconceito muito grande. Só que, basicamente, passamos a nossa vida vendendo. A gente passa a nossa vida vendendo ideias, nós passamos a vida vendendo sonhos, a gente vende, na realidade, ideais. A gente passa o tempo inteiro vendendo e as pessoas têm um preconceito enorme e, por esse preconceito, acabam por não aprender a vender a si mesmo. Só que para vender a si mesmo precisa passar pelo A, do autoconhecimento. E um dos principais, eu também trabalho com processo de seleção, de entrevista de seleção, que eu também criei um método chamado de conexão positiva, mas é em uma outra live que é bem complexo, mas que faz total diferença na vida de todos os participantes. Então, as habilidades são fundamentais para que as pessoas possam conseguir aquilo que elas querem. Um exemplo disso, quando eu cheguei em Portugal, eu percebi algumas coisas. Por mais experiência que eu tivesse lá no Brasil, quando cheguei aqui em Portugal, eu percebi a importância que as habilidades tinham para eu me inserir e colocar à disposição aquilo que eu sabia fazer. Então, o grande exercício que eu tive nesse primeiro momento, na primeira chegada, é o que é que eu sei fazer? O que é que eu sei fazer? O que é que eu posso fazer para ajudar as pessoas? E no primeiro momento bate aquele branco, porque a gente tem uma tendência de buscar algo operacional, algo prático.
E eu passei minha vida trabalhando principalmente com coisas subjetivas, que é o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento humano, onde é difícil de você mensurar esta evolução em pouco espaço de tempo. É diferente de alguém que sabe trabalhar com TI, é diferente de alguém que sabe trabalhar com solda, é diferente de alguém que sabe trabalhar com programação. Então, assim, essas coisas são mensuráveis, mas quando a gente pensa em trabalhar com o ser humano, eu vou mensurar isso como? Talvez dentro de um projeto, quem trabalha com projeto, início, meio, fim de projeto, ótimo. Início, meio, fim de processo, ótimo. Mas na evolução do ser humano, se aquele ser humano se transformou em um profissional melhor ou não, dentro desta avaliação. Então, eu tive que me reinventar para poder buscar, criar mecanismos, ferramentas, sistemas, e tive a oportunidade de criar tudo isso. E hoje eu tenho ajudado muitas pessoas com aquilo que eu criei. Mas voltando ao assunto do nosso modelo Achar. Já falamos do autoconhecimento, já falamos do conhecimento, já falamos das habilidades, e agora a gente vai para a atitude, que é o querer fazer. A atitude é aquele, eu costumo dizer para os meus orientandos, que a atitude é aquele botão de ignição automática, que todas as vezes que surge uma oportunidade para se realizar alguma coisa, ele é acionado automaticamente. Isso é atitude. Atitude é quando a gente está preparado para fazer as coisas, mas não só preparado. A gente quer fazer as coisas, às vezes, sem preparo. Uma pessoa de atitude, ela é determinada, ela é disciplinada. Uma pessoa de atitude, ela tem paixão. Uma pessoa de atitude, ela quer realizar. E o que eu vejo para se chegar ao sucesso hoje são pessoas descrentes de si mesmo. E como elas são descrentes de si mesmo, nós vejo pessoas com pouca atitude. Pessoas que têm receio de assumir responsabilidade. Eu vou mais além. Pessoas que não querem assumir responsabilidade. E aí eu pergunto, como ter progressão e ascensão profissional se você não assume novas responsabilidades? Uma das coisas que eu costumo observar, e eu sempre faço essa pergunta nos meus processos de ação, o que é que você faz a mais quando você está disponível para realizar um projeto? Quais foram os itens a mais que você fez? E para o colaborador eu faço a mesma pergunta quando ele quer uma promoção. Infelizmente, eu ouço geralmente um grande silêncio. E as pessoas ficam mudas, emudecem e não conseguem falar de forma clara e objetiva o que elas fazem a mais. E dentro do processo da atitude, Selma, eu percebo também... Selma, se você deixar, eu fico falando muito. Fique à vontade. Olha, Lulu está aqui dizendo, quase... Oi, tio Júnior, é Luiz. Beijo, Lulu. Beijo, meu amor. Um dos maiores inimigos ou aliados que eu vejo do profissional também, Selma, que quer crescer, é o relógio. E eu vejo um relógio, na maioria das vezes, como um grande inimigo. E é isso, uma das mensagens que eu gostaria de deixar aqui para as pessoas que querem crescer, que querem progredir, que querem ter ascensão profissional. Se preocupe menos com o relógio. Sim, Júnior. Sim, Barroso. E o que é que você chama de se preocupar menos com o relógio? As pessoas se habituaram tanto às 8 horas de trabalho, que quando elas dão 9 horas de trabalho, elas estão muito mais preocupadas se elas estão fazendo papel de besta, porque a empresa está explorando. E quando eu falo de relógio, não é você trabalhar mais pela empresa, não. Quando eu falo de você não se preocupar com o relógio, é você trabalhar mais por você, para você. Porque todas as vezes, Selma, que você está no mundo organizacional, tem sempre coisas que você precisa aprender. Sempre tem alguma coisa para aprender. Essa é uma atitude, não é? E essas pessoas não aprendem... É uma atitude recomendável. De buscar o conhecimento, sim. Buscar o conhecimento sempre, porque o conhecimento ele tem validade. Só que as pessoas, às vezes, esquecem disso. Todo conhecimento tem validade. E agora, no mundo que a gente vive, cada vez menor o tempo dessa validade, desse conhecimento que a gente adquire. Então, assim, quando você busca conhecimento, esse conhecimento não é para a empresa. Quando o conhecimento desenvolve a você mesmo e você aprende algo novo, é o seu currículo que está sendo valorizado. É você, enquanto pessoa, que está sendo valorizada. É você que está se desenvolvendo. E
proporcionando que a sua empregabilidade seja cada vez maior. E quem sabe, se você tiver algum perfil, eu também trabalho com análise de perfil comportamental, e a depender do seu perfil comportamental, quem sabe você não tem a possibilidade de, como o Selma falou, não para trás, mas ir para a direita, para a esquerda, de onde você, do caminho, da trajetória que você está percorrendo hoje. Então é possível sim que você vá para a esquerda e busque empreender, abrir o seu próprio negócio, que pode ser um novo propósito ou pode ser um propósito a mais, não precisa ser excludente. Uma das coisas que eu e Selma gostamos muito é de falar que as pessoas ficam muito limitadas ao processo de ou uma coisa ou outra. E aí Selma sempre me pergunta, e por que não pode ser I? E eu concordo hoje muito com ela, porque se a gente pode, na realidade, adicionar, por que a gente vai separar, dividir, fracionar? Não é isso, Sam? E na minha concepção hoje de vida, né, que é um mundo muito mais na lógica da cooperação, a lógica é ser I, né? Ou, porque eu posso escolher naquele momento um outro caminho. Mas a lógica, a coerência maior que eu venho buscando para as minhas ações é essa lógica do I. Mas, Júnior, você já nos falou do autoconhecimento, você já falou do conhecimento, você já falou das habilidades, você já falou das atitudes. E o que é esse R do modelo achar? O R é talvez o que toda organização espera. Na realidade, todas as pessoas, todas as organizações que esperam de você alguma coisa, esperam de você o resultado. Esse R não adianta você ter tudo isso se aquele trabalho, aquela ação, aquela atividade que você se propõe a fazer não gera um resultado que seja significativo, transformador, tanto para a sua vida quanto para a vida de outras pessoas ou das organizações. Então, o modelo Achar, creio eu, que ele é bem completo nesse sentido, porque ele traz desde o autoconhecimento até a finalização com relação ao resultado. E que, como eu comungo de Nightingale, eu penso que é um processo contínuo. É um processo, esse crescimento, essa ascensão, essa evolução, esse amadurecimento, ele é contínuo. Esse propósito não pode ser um fim, não pode ter um fim e deve ter uma continuidade dentro do seu processo de crescimento. Então, para que você tenha esse resultado, é necessário que você tenha esse conjunto de fatores que estejam trabalhando a seu favor. Então, penso eu que o resultado, ele não pode ser esquecido e que muitas vezes é. Vejo muitos profissionais que estão muito mais preocupados em fazer o seu trabalho, mas sem estar preocupado com o nível desse trabalho e o que é que ele pode fazer de diferente, o que é que ele pode fazer a mais e o que é que ele pode fazer que seja o seu grande e maior diferencial. Quando ele não sabe responder a isso, e eu deixo vocês a refletirem, vocês que estão em idade ativa de trabalho, o que é que vocês fazem a mais no trabalho de vocês? O que é que vocês têm feito a mais e o que é que tem feito de diferente? Se eu for levar para o campo, Selma, da promissão, eu vou para o campo da dona de casa, quem hoje trabalha só como dona de casa, que é um trabalho que é um trabalho só quem sabe quem está em casa para tomar conta de filho, para tomar conta da casa, para tomar conta das coisas. Felizmente, hoje nós temos donas e donos de casa. Digamos assim, moradores da casa. Pronto. Né? Felizmente. Boa, boa. E assim, e tem gente que escolheu isso. E é escolha, não é obrigação, foi escolha. E quando se trata de escolha, cabe sim essa reflexão. O que é que você tem feito a mais? Ou você faz ou participa apenas de uma rotina por fazer porque tem que fazer? Então, o resultado ele está muito ligado diretamente ao processo daquilo que você traz como diferencial e que pode estar diretamente relacionado aos seus talentos, aos seus potenciais, à sua paixão e aquilo que você quer fazer como legado para onde quer que você esteja. Uma coisa interessante é que assim, você traz aí a perspectiva do indivíduo, seja ele profissional, seja ele ser humano, né, na sua relação laboral em casa ou na organização. Sim. Mas enquanto profissional de recursos humanos, Sim. enquanto professora de várias cadeiras ligadas ao desenvolvimento das políticas de recursos humanos, gestão de recursos humanos, desenvolvimento de pessoas, Sim. Uma das coisas que eu sempre trabalhei nas organizações, na formação desses novos gestores, era a questão do resultado. Porque muita gente dizia assim, eu vou fazer gestão de recursos humanos porque eu não gosto de matemática. Os KPIs são importantes, eu preciso saber os meus indicadores de resultado. Porque eu dizia assim, como é que eu vou convencer o dono da organização que eu preciso investir na formação daquele indivíduo
se eu não tiver um indicador, de mensurar aquele resultado. E a nossa maior... Olha, o Bruno, não pode negar. Seja bem-vindo, Bruno Sinali, querido. Né? Um aluno meu, muito querido. Eu não posso me furtar, enquanto profissional de recursos humanos, de perceber os meus indicadores individuais, até porque se eu quiser questionar uma movimentação de pessoal, que nem sempre é uma promoção, mas é uma movimentação de pessoal, se eu quiser um aumento de salário ou um aumento não só financeiro, mas um aumento do meu pacote de remuneração, porque isso pode vir de várias formas, não é? Eu tenho que saber quais são os indicadores. Valeu, Selminha. Beijo, querido. Né? Então, assim, eu tenho que saber que indicadores são esses. Como é que eu vou convencer, por exemplo, o dono da organização trazer um pacote de stock options em que eu dei uma folga no dia do aniversário e ele vai me dizer, mas eu vou ter um dia a menos de produção dessa pessoa. Como é que eu convenço ele? Qual é o indicador que eu vou usar? Então, o resultado, ele é muito importante para quem atua na área de recursos humanos, para quem atua na área de desenvolvimento humano, porque nós precisamos investir nesse nosso principal ativo, no que traz vida e resultado para a organização. É só uma visão aqui da gestora de recursos humanos. É assim, quando você coloca isso, só para lembrar o pessoal, o modelo Achar não terminou ainda não. Eu ainda tenho três alicerces do modelo Achar, que são os grandes diferenciais desse modelo, que fazem total diferença para uma aceleração da progressão de um profissional que está no mundo das organizações. Mas eu gostava de falar um pouco da minha experiência do guia de talentos. Quando você coloca isso, Selma, o primeiro passo são os gestores maiores, os donos, devem acreditar com relação ao resultado quando se trata principalmente de pessoas. Se os donos não acreditarem, se os gestores, os executivos da organização não acreditarem, não adianta vir de baixo para cima, é um processo que vem de cima para baixo e você tem que saber vender para acreditar. Quando surgiu o processo do guia de talentos, que talvez algumas pessoas até confundam com o processo de coach, não é coach. O processo do coach é quando você ajuda pessoas a atingirem, sair do ponto A para o ponto B através de técnicas, ferramentas e metodologias. Ponto. Claro que tem todo o processo do autodesenvolvimento, desenvolvimento. Professora Silvia Pedro, minha orientadora da área de estatística, a melhor professora de estatística do mundo. Obrigado pela sua presença. Pode continuar, Barroso, eu não resisti. Boa. Boa. Então, assim, com relação ao processo do guia de talentos, que não é o processo de coach, mas tem também o processo de coach, tem também o processo de mentoring. Então, ele traz outros processos dentro do processo do guia de talentos. Só aconteceu porque os donos inicialmente de um grupo de telecomunicações que acreditaram, o Grupo Softcomp, eu quero parabenizá-los e agradecer, porque esse método surgiu nesse processo de parceria que nós fizemos. E hoje a gente consegue trabalhar desde o processo de seleção ao acompanhamento do crescimento desse colaborador, para que eles tenham um profissional que, de certa forma, é neutro, ele é externo, mas que ele acompanha de forma presente e contínua para que ele possa chegar mais rápido onde ele quer chegar. Então, assim, é um trabalho, depois a gente pode fazer uma live só para falar sobre guia de talentos, mas eu queria deixar esse registro, já que Selma tocou nesse assunto, era importante. Mas, assim, já falamos do método Achar, os cinco fatores: autoconhecimento, conhecimentos, habilidades, atitude e resultado. Mas o método do modelo Achar, ele tem 3 alicerces. E esses 3 alicerces vão fazer toda a diferença para acelerar ou não o crescimento e a progressão de qualquer profissional. O primeiro é oportunidade. E é esse ponto que eu gostaria de falar, que a oportunidade ela pode ser, no mínimo, de 2 tipos. Ou oportunidade concedida ou disponibilizada pelas organizações, que essa é uma, mas tem a segunda que eu gosto muito mais, que é a oportunidade criada por você. Na minha vida profissional, na maioria das vezes, eu criei minhas próprias oportunidades. Eu criei meus próprios métodos, eu criei meus próprios sistemas. Eu sempre gostei de criar, sempre fui muito criativo. E se eu ficasse esperando as coisas acontecerem, eu estaria copiando os outros e não teria meus próprios modelos como eu tenho hoje. Então, a oportunidade, o conselho que eu dou,
E assim, outra coisa que eu vejo muitas reclamações, muito mimimi de muito colaborador dizendo que a empresa está desorganizada, porque a empresa tem problema, porque a empresa tal, a empresa... Aonde estiver problema, haverá oportunidade para quem for competente. A competência faz com que a gente tenha criatividade para poder trazer soluções. E é isso que qualquer empresa quer. Um profissional que consiga trazer soluções, porque a empresa já tem problema demais, precisa de gente para trazer soluções. Então, a oportunidade é o primeiro item. A sua empresa tem oportunidade de crescimento? A sua empresa te dá liberdade para que você crie oportunidades de crescimento? Se a resposta for sim para uma das duas, está tudo certo, existe a possibilidade de progressão. Mas se você me responder que sua empresa não tem nenhuma oportunidade, ou a empresa também não te dá liberdade, tem duas alternativas. Ou você está certo, ou você está cego. Então, é bom você ficar atento para ver qual é a sua verdade. O segundo fator, quer falar alguma coisa sobre a oportunidade, Sama? Eu acho que você é muito feliz quando você fala dessas possibilidades, né? A pessoa diz assim, a empresa não me dá a oportunidade. E nós estamos atentos, né? Precisamos estar atentos a criar as nossas oportunidades, porque nós temos formação em gestão e em marketing, e sempre falamos isso, né? O segredo é você perceber o que é que não tem, seja no mercado externo, se você for comerciar alguma coisa, e você está o tempo todo a vender a sua imagem. Então você precisa estar atento a essa oportunidade. A gente conhece aquela história que é super batida nas aulas, que é a pessoa vai para um lugar vender sapato e volta e diz para a pessoa que não conseguiu vender nenhum sapato porque lá todo mundo andava descalço. Contrata-se um outro profissional e o profissional volta enlouquecido porque vai ficar milionário. E por quê? Porque lá todo mundo está descalço. Então, assim, é a nossa visão, é o nosso filtro. A gente conversa muito, eu e Barroso, pela manhã, geralmente levamos 1 ou 2 horas durante o pequeno almoço, o café da manhã, a dialogar sobre as coisas mais insanas, a filosofar, literalmente. Né? Então, vai depender do óculos, a gente estava falando isso, do óculos, que grau eu estou usando. Eu usar o óculos do Barroso não vai dar certo, né? Porque o meu óculos é para o meu grau, é para a minha limitação de visão. Jamais o óculos dele vai me servir. Então, essa oportunidade tem a ver também com o meu filtro. E como você falou, que você gosta de... Sim. O Barroso é muito mais informal, eu tenho um perfil muito mais formal. Né? Ele fala, é o mimimi da oportunidade. Né? Então, assim, tente ir ao oftalmologista e ver se esse grau não está impedindo que você perceba as oportunidades. Né? Se essa lente não já arranhou... E eu vou dizer para você... Sim, e eu vou dizer a você, Selma, 80% de chance de o problema ser exatamente a capacidade de ver oportunidades. A maioria das pessoas não desenvolveu esta capacidade de ver a oportunidade onde a oportunidade não existe, cria oportunidade. Mas são tantos empecilhos, tantos sabotadores que nós colocamos no meio do caminho, que a gente vai colocando só pedras no meio do caminho, pedras, e acaba construindo um muro e não ponte. E a gente acaba perdendo a oportunidade de crescer. Mas, em síntese, esse é o primeiro item, que é oportunidade. O segundo alicerce do modelo achar de competência é a percepção. Eu descobri que muitas vezes a gente não cresce porque a gente não tem noção sobre a gente não tem noção qual é a percepção que a gente tem da gente, e às vezes a nossa percepção é a percepção equivocada, para mais ou para menos. E eu também percebi, olha o trocadilho, com relação à percepção de quem pode te ajudar a crescer. Passamos 10, 15, 20 anos trabalhando com pessoas e nunca perguntamos a essas pessoas e não tivemos a oportunidade qual é a percepção que essas pessoas têm do nosso trabalho. A gente só muitas vezes resmunga que não foi promovido, resmunga que está fazendo a mesma coisa, resmunga porque demora de ter essa progressão, mas efetivamente, tanto a empresa quanto os colaboradores não se dão essa oportunidade. Por isso, eu criei, dentro do modelo achar de competências, uma técnica chamada de alinhamento de percepção. E neste alinhamento de percepção, eu faço com que líderes e colaboradores tenham a possibilidade de trocarem percepções. E eu ainda também
dou a possibilidade de trabalhar com o colaborador antes disso, para que ele tenha a percepção dele sobre ele, para depois ele fazer essa atividade. Então, o alinhamento de percepção favorece para que você saiba se você está ou não está indo no caminho certo, se você está ou se você não está indo na velocidade que você gostaria com relação ao reconhecimento do seu trabalho para que você possa atingir seu objetivo. Eu estou aqui encantada porque eu estou sendo reportada as minhas memórias de adolescência. Porque estou aqui conversando conosco, Selminha e Júnior, Bodega Night Club, que eu percebo é Gaspar, e meu amigo do 5º ano, Jackson Dória, está aqui com a gente. É realmente emocionante. Obrigada pela presença de vocês. Tem um tempinho isso. Se eu tenho de graduada 30 anos, imagine no 5º ano, hein, Jackson? Nem conta. Gaspar está dizendo... Já está se denunciando, está se denunciando. Não tenho problema com a idade. 50 anos muito bem vividos. Boa, boa. Essa percepção aí está bem alinhada. Eu sou mais novo, um mês. Essa percepção está bem alinhada. Mas vamos lá, continue. Você estava falando do alinhamento da percepção. Voltando ao assunto. Que é, digo para vocês, uma ferramenta fantástica. É um momento único e... Recentemente eu fiz alguns alinhamentos e foram momentos extremamente ricos, tanto por líder imediato, quanto por seu liderado. Os dois saíram muito satisfeitos e foi muito... Na realidade, eu acho que eu fico mais feliz pelos dois. Eu gosto tanto de ver o crescimento das pessoas que eu fico extremamente feliz quando eles estão alinhados e o colaborador tem a perspectiva de um crescimento muito mais rápido, sólido e muito mais preocupado com a caminhada que ele está trilhando do que efetivamente onde ele vai chegar. Antes de você chegar na última parte, quando você assume esse alinhamento de percepção, eu fiz uma formação da Academia de Líderes Ubuntu e um dos premissas da academia é sermos ponte, né? Ao invés de sermos muro, como você falou. É uma das premissas da liderança Ubuntu. Então, o que a gente pode pensar sobre isso, não é? É que o guia, enquanto guia de talentos, efetivamente nós assumimos essa liderança Ubuntu de servir de ponte para alargar o círculo, que eu amo essa metodologia. A professora Silvia Pedro está aqui dando uma contribuição fantástica, né? Falando que é muito interessante a questão da avaliar a percepção e que para isso é importante coletar e analisar dados. E quem tiver precisar coletar e analisar dados, não tem suporte melhor do que o Data Outbox, né? A professora Silvia Pedro é uma expertise nessa área, muito suporte ela dá para a gente. E podem entrar em contato com ela também para essa coisa da análise dos dados. Então é isso. Nós, enquanto guia de talentos, assumimos esse compromisso também de ser ponte. Agora vamos ao terceiro. Boa. E assim, no modelo... o modelo achar de competência. Então, assim, a gente já falou sobre oportunidades, nós já falamos sobre a percepção, o alinhamento de percepção, e, por fim, o terceiro alicerce, que a gente não dá muita importância, que são as objeções. Sua conexão caiu. Você como funcionário... Tá, alô? Voltou? Tita e Leonice, sejam bem-vindas. Pronto. Então, assim, com relação às objeções, são as pedras no meio do caminho. Tudo que pode impedir de você realizar o seu sonho de progressão. Tudo que pode impedir de você atingir mais rápido aquilo que você quer atingir. Por exemplo, talvez para que você atinja um determinado resultado que você almeja, você precisa de um certificado que você não tem. Só que você não para pensar, nem para trabalhar, nem tem atitude, não desenvolve a atitude de buscar esse certificado, que pode ser um diploma também, e que pode ser um registro, e que pode ser também uma pessoa, ou pessoas. Pessoas também podem ser objeções. Pessoas que não gostam do seu trabalho porque você também não fez o trabalho da percepção. Efetivamente não sabe o que é que você pensa, o que você sente e não te deu a oportunidade
de dizer o que ela não gosta do seu trabalho ou efetivamente de você. E por isso você não teve a oportunidade de deixar claro efetivamente quem é você e o que você é capaz de fazer. Então as objeções têm sido também pedras no sapato das pessoas que querem crescer. Então, de forma geral, são esses 3 alicerces também com relação ao modelo achar de competência, que são as oportunidades, alinhamento de percepção e as objeções que podem impedir de você atingir o resultado que você tanto almeja, que são fatores externos a você. E outra coisa que a gente percebe, Barroso, é que quando você fala das objeções, a gente volta lá para o início do modelo achar e para aquela situação que nós falamos do colaborador de 38 anos, que é o autoconhecimento e a relação com a autocompaixão, né? Que papel esse autoconhecimento tem no sentido de me fazer superar esses sentimentos de fracasso, essa autocompaixão, essa pena de mim mesmo na construção de uma jornada profissional mais gratificante? Como é que você vê isso? Eu vou pegar isso dividido em 2 pontos. Você falou, na realidade, de 2 vertentes aí. Ou eu entendi, numa vertente de autopiedade, ok? Que é uma vertente negativa do processo. Eu vejo muitas pessoas, eu já passei por isso. Comecei a live falando um pouco sobre isso. Quando eu não era promovido no banco, a culpa era sempre do banco. Eu não me autorresponsabilizava e eu sempre ficava inventando sempre coisas para responsabilizar terceiros e não olhava para mim mesmo para verificar o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Esse é o primeiro ponto. A vitimização é um processo que atrasa o nosso crescimento enquanto ser humano. A partir do momento que a gente amadurece, para mim a maturidade é quando você assume a responsabilidade de quem você é e de tudo que você faz. Um profissional e um ser humano que tem maturidade é um ser humano que sabe que a responsabilidade da sua vida é 100% sua. Tudo que acontece com você, seja positivo ou não, o dedo é seu. Esse é o primeiro ponto. Mas eu tenho também a vertente da autocompaixão no sentido positivo das coisas. Para você não ser muito exigente com você, não se maltratar. Já que a gente pode ter compaixão com as outras pessoas, por que não ter compaixão conosco daquilo que a gente não conseguiu? Ter compaixão das nossas dores. Ter compaixão para que a gente não seja exigente demais conosco, para que a gente não seja injusto. Porque estamos aqui em um processo de transformação, num processo de evolução, em um processo onde a compreensão é fator determinante para que a gente possa cumprir essa jornada de promissões. São vários propósitos conectados entre si, onde a gente possa escolher ser feliz. E a gente só consegue ser feliz, penso eu, quando a gente tem autocompaixão e quando a gente é grato. Isso que você traz é muito importante para mim. Então, assim, de tudo. Porque eu tenho um perfil muito exigente, você sabe, do meu perfil comportamental, né? Que eu vou lá para a coisa da precisão. E eu sou muito exigente nesse sentido. E eu lembro que Sueli, sua irmã, né, doutora Ana Sueli, ela me disse uma frase muito importante num momento que eu estava de crise existencial em virtude da minha existência, que ela disse: Selminha, nós precisamos ser mais generosas conosco, né? É a questão da sororidade e da generosidade. Exatamente. E o que você chama de autocompaixão, ela falou comigo e tocou em mim imenso, que eu chamaria da autogenerosidade, de ser mais generosa comigo mesmo. E foi uma conversa Perfeito. Banal que eu estava a ter com ela, mas que me tocou profundamente e que me transformou muito. Essa questão da importância de eu ser mais generosa comigo. E aí eu consegui me conscientizar, eu consegui conceber, porque eu sabia, mas não concebia, do quanto era importante eu ser generosa comigo. E isso me ajudou bastante no meu processo evolutivo enquanto ser em construção. Era só isso. Maravilhoso, maravilhoso. Isso não é só não, isso é muito. E nos leva a refletir que a gente veio para esse mundo para ter o que tem de melhor. É a gente ter paz, e alguns chamam de felicidade, e a gente fazer e contribuir. Eu costumo dizer que o sentido da vida, ela está dividida em 3 pontos. Viktor Frankl fala do sentido da vida em 3, e tem várias outras pessoas que trabalham o sentido. Alfred Adler também trabalha o sentido da vida em 3, mas os meus 3 são relacionamento. Eu acho que o relacionamento é um grande desafio nessa vida que a gente tem. O segundo é aperfeiçoamento,
A gente veio para cá para não chegar e voltar do mesmo jeito, não faz sentido. E o terceiro item é contribuição. Penso eu que todos nós viemos para esse mundo para dar um recado. Eu estou dando o meu, você está dando o seu. E penso que cada um deve dar o seu, mas para isso eu preciso descobrir qual é o seu recado. Todos nós temos um recado para dar, e quando a gente tem consciência de que todo mundo nasceu para dar um recado, a nossa vida passa a ter sentido. Porque esse recado ele é traduzido em forma de contribuição. E essa contribuição é o que nós viemos fazer aqui. Aprender uns com os outros, evoluirmos e contribuirmos. Para mim, isso é o que dá sentido à minha vida, é o que eu faço todos os dias quando eu acordo. É exatamente nessa perspectiva. Então, assim, de forma geral, o processo de progressão. Eu quero agradecer a presença de Boa. todas as pessoas que estiveram aqui na live, já agradecer também as que vão assistir depois. A gente resolveu fazer isso assim, meio fruto dos nossos diálogos pela manhã. Meu amado Anderson Mosquera entrou, meu primo amado do coração. Gratidão pela sua presença, né? Já entrou no finalzinho, mas a gente está aqui para agradecer. Anderson, um abração, meu velho. Não... Você é um dos responsáveis de muitas transformações. Com certeza. E da criação aí, muita oportunidade, porque acreditou no Guia de Talentos. Pois, então, eu quero agradecer a vocês, falar que a nossa intenção, como o Jackson falou, foi nesse diálogo trazer um pouco e compartilhar com vocês o que a gente constrói no nosso dia a dia, enquanto profissional e enquanto ser humano, partilhar, ser ponte com vocês dos nossos compromissos, né, na questão do desenvolvimento humano, enquanto profissional, enquanto ser humano. Né, eu não acredito naquela percepção de que a gente, quando chega para o trabalho, deixa as coisas lá do lado de fora da porta. Para mim isso é impossível, nós somos uma integralidade e vamos por inteiro para o trabalho, vamos por inteiro para casa, o trabalho interfere na casa, a casa interfere no trabalho. Eu já declarei aqui que eu sou amante da física quântica, da metafísica também. Então, eu acho que essas intencionalidades que perpassam pela metafísica, como o Jackson falou, meu querido amigo, né, vai trazer tudo isso. Espero que em breve a nossa ideia é trazer sempre esses diálogos, escolher temas. Se vocês quiserem, vocês também podem mandar mensagem. Selma, vou botar você na berlinda. Vai ter toda segunda ou não? Espero que sim, é porque minha agenda é um pouquinho complicada e espero, fica me apertando para vir falar. Espero. Mas vamos ter esse compromisso de vir dialogar às segundas-feiras com vocês. Podem trazer provocações, questionamentos, não é? Sugestões, digamos assim, que eu vou numa linha mais pela positiva, como diz aqui em Portugal. Eu gosto de usar as palavras mais positivas, né? Olha, o Jackson está aqui dando uma sugestão. Ele é um querido, que a gente pode criar o nosso grupo fechado aqui no Insta para passar esses insights. Depois eu vou falar com você para você me orientar sobre isso. Tá bem, meu querido? Você é um anjo. E é isso, eu quero agradecer a presença de todos, do Anderson, da Geórgia, de todos os amigos, que eu não vou lembrar o nome de todo mundo agora, de professora Silvia Pedro, que eu fiquei até emocionada, né? Porque ela é tão significativa para mim. E, enfim, muita gratidão pela presença de vocês e vamos esperar para a próxima segunda-feira. Se vocês quiserem, sugiram um tema. Se despeça, deixa eu me despedir também. Fique à vontade. Ele é ciumento. Muito, muito. Olha, eu adorei esse encontro, porque esse encontro faz parte, sim, do meu recado que eu vim dar para a humanidade, que é contribuir com aquilo que eu sei, com aquilo que eu aprendi e aquilo que pode tocar o coração e transformar a vida de pessoas. Eu nasci para fazer isto e esses encontros me possibilitam esse momentinho de ajudar a outras pessoas a refletirem que elas podem e que elas conseguem, basta que elas acreditem, e esse é o primeiro ponto. E além de acreditar, terem força e atitude para fazer o que precisa ser feito. Tá bom? Foi um prazer maravilhoso estar aqui com vocês e assim, fico esperando a próxima segunda-feira para a gente estar batendo um papo muito legal voltado para o crescimento pessoal e profissional. Esse é o nosso papel enquanto guia de talentos. Gratidão a todos vocês e até a próxima segunda. Beijo grande. Beijo. Agora vamos encerrar aqui a live. Não estou conseguindo.